Bom, dando continuidade aqui à nossa aula sobre a caneta de teste de polaridade, como eu falava no outro vídeo, a gente vai lançar aqui essa ideia de uma caneta de teste aprimorada, que é esse circuito aqui. Não precisa ficar assim apreensivo com o tamanho do circuito. Na verdade, ele é um circuito relativamente simples. No diagrama aqui ele pode parecer complicado, mas essas quatro componentes aqui, ó, na verdade é um circuito integrado. Vou mostrar para vocês a aparência dele. Ó. A placa, na verdade, é isso daqui. Você tem um integrado principal, um regulador de voltagem de 5 volts, 4 LEDs e 4, 8, 9, 10, 11, 12 resistores. Né? Resistor é um negócio bem barato. Então, assim, no final das contas, uma plaquinha dessa vai ficar aí por volta de uns 15 a 20 reais, né? Fora a placa em si, os componentes, uns 15 reais de peça, você consegue montar isso aqui. É um circuito simples e vai te dar um ganho aí na sua condição de fazer os seus testes, né? Por quê? Mostrar para vocês aqui o circuito. O que acontece? Esse circuito ele está preparado para medir 4 níveis de tensão. Esses dois primeiros níveis aqui, ó, eles são níveis de tensão estabilizados. Então, independente da alimentação, desde que ela esteja acima de 7 volts, esses dois primeiros níveis vão ser sempre os mesmos. Você vai ter o primeiro nível em 0,8 volts e o segundo nível que seria 2 volts. Por que isso daqui? Isso são chamados níveis TTL. O que é isso? Se eu pegar aqui, ó, imagina, observa essa figura aqui, ó, níveis de tensão elétrica entrada TTL. Se eu pegar um componente digital, uma porta lógica, a maioria das portas lógicas dos componentes da linha TTL, ou seja, que trabalham com 5 volts, eles seguem essa lógica de nível de tensão. Que lógica é essa? Funciona da seguinte maneira. Tensões abaixo de 0,8 volts são considerados nível lógico 0. Tensões acima de 2 volts são consideradas nível lógico 1. Então, às vezes o cara está lá jogando uma tensão, eu estou jogando uma tensão 0 no pino e ele está lendo nível 1. Por que está dando isso daí? Você tem que entender que da faixa de 0,8 até 2 volts é um nível indeterminado. Então, conforme o componente, ele pode ler como 0, mas ele também poderia ler como 1. Não está errado. Para que você leia como 0, você tem que garantir que a tensão fique abaixo de 0,8 volts. Né? Assim como se eu tiver lá, eu tenho 2,5, ele não deveria ler 0, deveria ler 1. Não, ele vai ler 1, porque acima de 2 volts é considerado nível lógico 1, dentro da lógica TTL. Tá? Então, existe a lógica CMOS também, que é essa aqui do lado. Ó. Na lógica CMOS, abaixo de 1,5 é 0. Acima de 3 é 1. Isso se o circuito estiver sendo alimentado com 5 volts. Porque você pode ter um componente CMOS que esteja ligado, por exemplo, em 10 volts. Aí esses valores aqui vão dobrar. Né? Na tecnologia CMOS, depende do nível de tensão que está alimentando o circuito. Não é sempre esses níveis aqui. Se eu tiver alimentado com 12 volts, o nível lógico 1 não vai ser mais 3 volts, vai ser um nível maior, provavelmente 6 volts. Tá? Então, mas dentro da lógica TTL, eu só posso trabalhar com até 5 volts, então ele segue essa lógica aqui. Mesmo nos circuitos que trabalham com 3.3 volts, eu ainda tenho mantido essa lógica. Abaixo de 0,8 nível 0, acima de 2.2 volts, nível 1, e nesse intervalo um nível que não se pode determinar o estado real daquela entrada e pode causar um funcionamento aí meio fora do previsto. Tá? Então, a nossa caneta de teste, eu chamei aqui de super caneta, né? Um pouco pretensioso o nome,
mas é porque comparado com a caneta de LED, ela é uma caneta bem mais apurada aí, né? Você pode ver pelo circuito. E como é que ela funciona? Então eu tenho esses dois primeiros LEDs aqui, o D3 e o D4, que trabalham com o nível TTL. Quando eu tenho uma tensão aqui, ó, aqui eu regulo a tensão. Quando eu tenho uma tensão abaixo de 0,8 volts, ele vai acender indicando que é o nível lógico TTL ou 0 volts ou negativo, se você assim quiser entender dessa forma. Ele funciona também como uma caneta comum, ó. Ficou negativo, vai acender aqui. Aumentei a tensão. À medida que eu aumento, ó, passou de 2 volts. Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui para saber o ponto exato que o LED acende. Ó, no intervalo entre 0,8 e 2, fica tudo apagado, fica aceso só a lâmpadazinha de iluminação que fica na ponta da caneta. Tá? Isso é particularmente interessante, que o mesmo LED funciona para indicar que a caneta está alimentada e ele serve para iluminar o ponto de teste que você vai usar. Aí você vai usar aqui um LED de alto brilho, da cor branca, né, para poder obter um resultado. Ele está ligado aqui em 5 volts por um resistor de 100 ohms, então vai dar uma corrente aí da ordem de 50 miliamperes, talvez um pouco menos, porque tem a queda de tensão do LED, né? Mas os LEDs de alto brilho, geralmente eles suportam tranquilo essa corrente, ok? Então vou aumentar aqui, ó. Vamos ver que hora que, ó, acendeu. A gente está com, eu tirei o indicador de tensão aqui, deixa eu colocar aqui para a gente poder ver. Vai ficar meio bagunçado aqui, deixa eu tirar o outro. Vou botar o de corrente mais para o lado aqui. Aqui. Vamos ver se vai dar para ver. Ó, tensão 2.16. Acho que eu esbarrei no microfone aqui, deixa eu ver se desligou. Da última vez eu fiquei sem áudio. Não, tá normal. Então tem 2.16 aqui. E o que vai acontecer? Acendeu o nível indicando que está nível lógico TTL 1, tá? Isso aqui não é positivo, tá, gente? Isso aqui é um nível, é uma tensão acima de 2 volts, que nos circuitos digitais é interpretado como sendo nível lógico 1 ou como sendo um positivo, né? Vamos supor que você está trabalhando lá com Arduino. Se tiver no Arduino uma tensão de 2 volts, se você ler o pino, ele vai ler o pino como high, né? Se tiver abaixo de 0,8, como estava aqui, ó, como estava aqui nessa condição, aceso aqui, abaixo de 0,8 ele vai ler como nível low. Tá? No meio do caminho ele pode ler um nível qualquer, não quer dizer que ele não vai ler, mas ele vai ler um valor indeterminado. Então você não é interessante que você mantenha sinais ali na entrada dentro desse intervalo entre 0,8 e 2 volts, que vai ficar um negócio indefinido, né? Então vamos lá. Esses dois LEDs de cima eu tenho o nível de tensão de metade da tensão de alimentação e eu tenho o último nível que é 3/4 da tensão de alimentação. Então, se eu estiver alimentando a caneta com 12 volts, eu vou ter mais de 6 volts, acende esse, e mais de 9 volts, acende esse aqui. Vou mostrar para vocês. 5, 6 volts, 6.4 agora. Acendeu o primeiro LED. Mas ele acende com 6 certinho, tá? Vou baixar aqui, ó. 5.99, aí 5.87 apagou. Vamos subir aqui um pouquinho. 5.99 acendeu. Tá? Porque eu estou trabalhando aqui com 12 volts de alimentação, ok? Então vamos aumentar um pouco mais aqui agora. 7, 8, 9. Acendeu o último LED lá, ó, exatamente em 9. Tá? Vamos ver se é verdade. Vamos alterar a tensão de alimentação para ver. Eu
Vou parar aqui a simulação, vou alterar a tensão de alimentação, que é 12 volts, vou colocar 10 volts. Então, com 10 volts, o nível desse metade vai ser 5 e esse aqui, que é 3/4, vai ser 7,5, correto? Então vamos lá, vamos fazer a simulação aqui. Eu tenho 7,5, já está aceso tudo. Vamos baixar aqui. Ó, exatamente no 7,5 ele acende e apaga aquele nível. Vamos baixar aqui para 5. 5 volts, ó. Baixou de 5, apagou aqui, tá vendo? Então ele tem uma certa precisão aí. Agora já esse nível aqui, ele vai continuar sendo 2 volts, porque ele é regulado por esse regulador aqui 78L05, que é um regulador de 5 volts. Então ele vai se manter, mesmo mudando a tensão de alimentação, ele vai se manter nos mesmos 2 volts. Ó, 2 volts apagou, ó. 2 volts. Tá? Vamos baixar mais aqui para a gente ver a hora que acende. Ó, acendeu o outro, acendeu o LED vermelho. Agora a gente está com 0,60, vamos aumentar um pouquinho. 0,80, 1 volt, ele apagou. 0,90 ele acendeu. Então está entre 0,90 e 0,95 mais ou menos, ele está ajustado para acender o nível lógico 0, tá? Então assim, tá aí o circuito, é um circuito bem simples. Eu vou disponibilizar para vocês aí o desenho da placa de circuito impresso, ele já está em formato PDF, aqui é o diagrama, mas tem o desenho da placa também em formato PDF. Aqui tem o diagrama em PDF e tem um circuito lá também de simulação que eu estou demonstrando aqui para vocês, está lá disponível. Não, esse também está disponível, mas esse aqui não tem muita finalidade. Esse circuito aqui de simulação está disponível para vocês lá na pasta, que o endereço eu vou disponibilizar aí na parte de baixo do áudio. Mais uma vez peço o apoio de vocês aí, que se inscrevam no canal, deixem o seu like e ative o sininho de notificação, para isso ajuda a gente poder manter o canal e publicar depois aí novos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima publicação então. Abraço a todos.